Limiar, um e-book de Milagro Malavasi. Esse e-book é uma coletânea de textos que falam sobre a vida e a morte, em diferentes cenários, personagens e circunstâncias. Conceitualmente, limiar trata-se de primeiro estágio de alguma coisa, momento inicial ou que dá início a alguma coisa, começo. O título desta obra acaba sendo uma provocação, onde o leitor poderá refletir sobre as múltiplas possibilidades de viver e a inevitável chegada ao fim da linha. Enfim, o limiar é da vida ou da morte. Bom, meus amigos, estou de volta aqui para falar com vocês sobre mais um e-book meu que está disponível na Amazon e que eu também quero compartilhar com vocês aqui. Esse e-book, ele também tem aquele formato coletânea, ele também tem aquele formato de reunião de alguns mini contos, crônicas, em que eu trabalho uma temática vida e morte. Então, esse e-book ele tem como nome O Limiar. É esse que você está vendo aqui do lado, ó, O Limiar. É sobre isso que eu quero falar com você. Você já ouviu na introdução aí desse vídeo, né, aquilo que eu coloco como uma apresentação do e-book. Então vai estar lá escrito e aqui ele apareceu narrado para você ter uma ideia. Mas esse e-book tem alguns textos nele e eu queria falar com você rapidinho. O que se trata para você, quando você for assistir no final do videoclipe, você também vai já ter uma ideia do conteúdo de cada um desses escritos, essa coletânea, essa reunião que compõe mais esse trabalho meu que está disponível na Amazon, cujo nome é No Limiar. Ele abre com um poema muito curtinho, falando sobre finitude, sobre eternidade. Então é assim um poema reflexão, né? Para abrir, para ser o primeiro texto, fazendo um convite a você a refletir nesse assunto. O segundo escrito fala sobre um homem, né, um idoso e um menino que se veem assim num espelho. E aquilo ali pode ser bem interpretado como o fim da vida e as memórias sendo trazidas à lembrança, ou até mesmo, né, do início da vida, quando num momento de inflexão pode haver uma projeção de ideia, de pensamento sobre a vida lá no futuro. Vai depender do leitor, né? Vai depender de você, se você quer enxergar aquilo ali como o início ou como o fim. Mas é um texto interessante também, né? Tem o terceiro texto, que é intitulado Dívidas e Pagamento, que vai falar também uma crônica do dia a dia, alguém num funeral, lembrando da convivência que teve com aquela pessoa que está sendo levada à sepultura. Então é um momento de refletir também sobre o valor que se dá em vida aquelas pessoas que passam, né, pela nossa existência. Tem um quarto texto ali que se chama Oscar Póstumo de Melhor Atriz. E é curioso, esse texto ele nasce, na verdade, de uma síntese, de um resumo que eu fiz de uma canção que eu também compus lá no passado com um grande amigo meu, músico, cantor e compositor, Vaguinho Luiz, que carinhosamente a gente chama ele de Djavan. Então tem uma música nossa, minha e do Djavan, chamada Diário, que nós compusemos lá na nossa juventude, e foi resumindo essa música que eu criei esse microconto, né? Quase um nanoconto, na verdade, de tão pequenininho que é, falando sobre o Oscar, né? Esse prêmio que se dá, né? E no caso póstumo é quando a pessoa já morreu, né? De melhor atriz. Mas atriz por quê? Lendo você vai entender, tá bom? Tem mais um conto também, tem o quinto conto que compõe essa coletânea, chamada No Corredor da Morte
ou da vida. Isso aí fica a cargo do leitor também, porque isso é baseado na experiência de um grande amigo meu, o Carlos Eduardo Valente, o Carlão, aquele que já tem aqui, né, um vídeo falando sobre ele, esse narrador, né, tão querido nosso, esse homem que dedicou sua vida aí para as artes, né, para a interpretação, para o teatro, enfim, tantas coisas boas que Carlão já fez, né, e está aí disponível para nós. Se você não conhece o trabalho do Carlão, dá uma passada no canal dele no YouTube, Carlos Eduardo Valente, que você vai encontrar muita coisa boa lá. Além das narrações magníficas que ele faz, né, tem também muito trabalho do portfólio pessoal dele e vale a pena dar uma olhada. Então foi conversando com ele uma vez e ele me relatando uma cena que ele observou do CEPOM, um lugar onde ele fazia um atendimento quando ele estava em tratamento, e ali, inspirado naquilo que ele viveu, eu resolvi escrever sobre isso, no corredor da vida ou no corredor da morte, né? Porque ele observou uma cena e ele me contou o que ele viu, né, de um homem que estava lá sendo levado para fazer um exame, e esse homem chega lá algemado, chega preso, era um detento, e toda aquela problematização, toda aquela reflexão que surgiu ali daquela conversa minha com ele, eu acabei passando aquilo também para uma crônica. Então tá lá mais um texto que compõe No Limiar. Outro é um texto pequenininho também chamado Um Corpo, né? Isso aí falando também sobre a brevidade da vida, da existência e a efemeridade disso tudo, falando do corpo físico. Então é um texto muito pequenininho, mas que tem uma reflexão muito profunda sobre a questão dessa casa de carne, de ossos, de nervos, de músculos, tendões, né, membros, esse corpo que nós temos e como ele pode ser notado aí durante o período em que vivemos. Um corpo também é um texto que está lá nesse e-book No Limiar. Tem outro que é dolorido também demais, chamado Depois. E ele leva esse nome propositalmente porque ele registra a história de alguém que precisava visitar alguém que amava, mas vai deixando para depois. Depois eu vou. Semana que vem eu vou. Depois eu vou. E aquela coisa toda, e no meio disso, situações acontecem e a gente precisa parar para pensar como a gente gasta o nosso tempo com aquelas pessoas que nós verdadeiramente amamos. Então é uma reflexão dolorida, pesada, mas extremamente necessária, que se encontra aqui também entre esses textos selecionados para esse e-book chamado No Limiar. Tem um texto chamado Observação, que é diferente dos demais. Ele se passa sob a ótica de uma terceira pessoa que não está envolvida diretamente com aquela história, mas que ela observa a vida de um homem que se dedicou muito à família e em determinada altura ali já da sua vida adulta, já idoso, na verdade, ele é acometido de um diagnóstico nada bom. E aí aquela situação é acompanhada, é analisada por um terceiro elemento que durante o desdobramento ali do conto você vai vir saber do que se trata. Mas é bem intrigante, é bem interessante. O penúltimo texto, o nome de Réu Confesso, é outro conto de alguém que depois que morre, depois que está em outro plano, a vida não cessou aqui para essa pessoa, para esse protagonista, e lá de um outro lado ele vai ter a possibilidade de refletir na vida que ele levou, né? Então ele vai ser confrontado ali com as suas ações, com as suas atitudes, e isso se passa de uma forma assim bem subjetiva, de acordo com a crença, com a fé de cada leitor. Então você vai ter oportunidade, inclusive, disso, de poder questionar se isso está de acordo com aquilo que você crê
ou se não é bem assim que você pensa. E o último texto que tem nesse e-book, ele se chama Vida que Segue. Vida que Segue é uma crônica baseada em algumas situações que particularmente eu mesmo vivi, que foram 4 acidentes que eu tive, um de carro e 3 de moto, em que todos os 4 eu tive muito próximo da morte. E aí, dessas 4 experiências que eu tive, eu resolvi registrar uma crônica falando um pouco disso, e todos eles foram acidentes de trânsito, todos eles foram me deslocando. Então, seguindo esse caminho aí, eu intitulei como Vida que Segue, até porque para mim nessas 4 ocasiões a vida não foi interrompida. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho como que foi essa minha experiência aí muito próxima da morte, tá aí registrado nessa crônica que fecha esse e-book chamado No Limiar. Então eu te convido, depois que você terminar de ver essa apresentação aqui, você também fica ligado nesse clipe, onde eu vou jogar algumas imagens com os títulos dos contos, e agora você já sabe um pouquinho de cada um deles. São somente 10 textos que compõem, alguns são maiores, outros são menores, mas é um e-book pequeno, uma leitura rápida, não uma leitura que necessita ser sequencial. Você pode ler assim como o Mosaico, assim como o Santo e Profano, assim como o Memórias do Fundo do Poço. São uma reunião de textos onde você pode ler na sequência que mais lhe interessar, de acordo com os títulos ali no índice. Então, se você tem o desejo de ler e você é assinante do Kindle Unlimited, é só ir lá e fazer o download, ele está disponível para isso. Se você quer adquirir, ele está a R$10, é o preço, não é que eu não faço alteração. Já mudou muita coisa, hein? As coisas têm aumentado, de vez em quando aumenta, de vez em quando abaixa, mas nessa oscilação tem uma coisa que não mudou desde que foi lançado: os valores dos meus e-books na Amazon. Sempre foi R$10 e vai continuar sendo por um bom tempo, tá bom? Se você quer dar uma força para esse canal e adquirir esses e-books por R$10, está lá. Agora, se você não é assinante do Kindle Unlimited e também não pode comprar, é só você fazer contato com o telefone. Esse telefone aqui é o que eu disponibilizo para todo aquele que pede receber. Várias pessoas já se comunicaram comigo, eu já enviei meus e-books para muita gente, pode ser para você também, tá bom? É só pedir e eu posso estar te enviando. Se esse título te despertou curiosidade, se você tem vontade de lê-lo, pede e eu mando para você. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.